Opa, beleza? Tudo bom? Lisandro aqui para mais uma aula, mais um exercício usando os titles, ainda de uma forma bem tranquila, bem simples. E agora nós vamos fazer uma apresentação de uma tabela em sincronia com a voz que pode ser usado para muitas, mas muitas coisas mesmo. Eu fiz aqui um exemplo com a minha própria voz, peguei uma tabela aleatória sobre a pureza do ouro. O que vale aqui é você entender como se faz esse processo e como que você, a partir disso, você pode apresentar várias coisas e depois a gente vai evoluir isso aqui para apresentar desenhos mesmo, né? Você pode ter um produto com preço, um gráfico com as indicações, um mapa com os lugares que vão aparecendo um de cada vez, enfim, a gente vai explorar bastante esse tipo de coisa aqui, beleza? Bom, o vídeo, vamos lembrar rapidamente, é esse aqui. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. Um ouro de 24 quilates tem 99,9% de pureza, de 22 quilates tem 91,6% de pureza, 19 quilates 80% de pureza e um ouro de 18 quilates tem 75% de pureza. Beleza? É isso aí. Então, vamos começar do zero, beleza? Vou selecionar tudo, chegar tudo para frente e vamos aqui. A primeira coisa que eu fiz foi escolher a tabela, escolher o que eu ia fazer e escrever o texto que eu ia gravar. E é esse aqui, está exatamente aqui o texto que vocês me ouviram falando. Eu escrevi esse texto, gravei esse texto, coloquei aqui na timeline e a primeira coisa que eu tenho é só o meu texto puro. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. E sobre esse texto aí, eu vou sincronizar a minha tabela. Depois eu planejei como eu ia fazer. Eu pensei na cor para usar, esse fundo meio amarelo para lembrar o ouro. A tabela, eu pensei nessa tabela assim com essas linhas, sem muito quadrinho. Eu imaginei primeiro o que eu ia fazer, as cores e tal, para depois executar, certo? Às vezes a gente faz isso até no papel antes. Antes de começar a executar, você planeja até no papel, fazendo rabisco, para depois vir executar. Essa tela aí eu fiz no Photoshop, é muito simples fazer isso no Photoshop, a gente vai aprender, mas a gente pode fazer aqui também. A gente não vai mexer nesse exercício agora, a gente não fala de Photoshop, certo? É só com o que a gente aprendeu até agora. Vamos começar a fazer do zero, vou vir aqui, vamos lá no nosso title. Primeiro fazer apenas o fundo, Ctrl T, ok. Vou criar um quadrado, certo? E aí é o seguinte, quando a gente cria um quadrado, aqui em cima aparece o tamanho deles em pixel. Eu estou numa janela em Full HD, certo? Então o tamanho é 1920 por 1080 pixels. Então eu tenho aqui agora um quadrado exatamente do tamanho da minha sequência. Para eu centralizar e ocupar todo o espaço aqui, eu venho aqui, ó, centralizar no vertical e centralizar no horizontal. Beleza, está centralizado. Vou colocar agora essa cor amarela, tá aqui, mais escuro um pouquinho, beleza. Aqui no tipo de preenchimento, Fill Type, ele me dá algumas opções. Um sólido, que é o que eu fiz, um gradiente linear, um gradiente radial e outras formas aqui. No gradiente radial, eu posso escolher duas cores, vou escolher aqui a segunda cor, um amarelo mais escuro, um pouquinho mais avermelhado, um pouquinho mais escuro assim. E ele vai fazer um gradiente dessa forma aqui, ó. A desvantagem de fazer um gradiente desse aqui no Premiere é porque eu não consigo mudar muito isso aqui. Eu não posso chegar isso muito para lá ou muito para cá, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Vou pegar só esse amarelo aqui, colocar ele um pouquinho mais próximo do outro para não ficar tão diferente assim. Beleza, tá bom assim. Beleza? Esse foi o nosso fundo. Então eu vou colocar o nosso fundo aqui. Então agora eu tenho o meu texto com fundo. Beleza? Eu pensei também o seguinte. Eu vou apresentar uma tabela. A tabela ela tem que entrar junto com o que eu estou falando. E nesse primeiro momento não teria nada para mostrar. Ó. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. Um ouro de 24... Certo. Aqui, quando eu começo a falar um ouro de 24 quilates, é que eu teria a tabela para mostrar. E antes, o que eu ia mostrar antes? Poderia simplesmente mostrar o título da tabela, certo? Mas eu pensei, vou mostrar um ouro. Vou pegar um desenho de um ouro e mostrar.
baixei um desenho de ouro e coloquei aqui no início uma barra de ouro. Então eu vou pegar essa barra que eu baixei, está aqui na minha janela Project e vou puxar para cá. Beleza? Está aqui minha barra de ouro. Vou diminuir um pouquinho essa barra de ouro, vou colocar aqui mais ou menos 80%. Abaixar ela um pouquinho porque eu sei que ali em cima vai entrar o meu título, certo? Vou preparar agora o meu title, que é o que eu vou editar junto com a minha voz, beleza? Vou dar um novo Ctrl T e agora é importante eu colocar nomes aqui, porque eu vou acabar criando mais de um title e eu posso me confundir. Esse primeiro eu vou chamar de Ouro Tab, beleza? Ok. Opa, vou tirar o meu mouse de cima dessa barra de ouro para eu poder enxergar melhor quando eu estiver escrevendo. Vou ficar com o mouse aqui. Vou voltar aqui na minha Ouro Tab, que já foi criada aqui na minha janela Project. E vamos começar. Aí é o seguinte, eu já deixei o texto pronto num arquivinho de texto, aqui nesse bloco de notas. Aqui está o texto que eu gravei, a minha voz, e aqui tem os dados da tabela que eu vou fazer. Aí eu planejei antes na minha cabeça como eu ia fazer, certo? Eu não simplesmente saio fazendo, não. Eu pensei o texto, pensei como ia ser a tabela e como ia entrar cada pedaço da tabela, né? Então, primeira coisa, eu vou colocar o título ali. Ctrl C, vou vir aqui, cliquei aqui com a ferramenta texto aqui em cima, em qualquer lugar, e dei um Ctrl V. Apareceu muito grande, beleza. Vou vir aqui com a Selection Tool, vou diminuir esse texto, vamos colocar aqui do lado 80, vamos ver se está bom, ainda está grande, 70, beleza? Agora, vou colocar mais ou menos onde eu quero, por aqui assim, certo? Depois eu posso ajustar isso aqui se eu precisar. Vou, com essa ferramenta aqui, centralizar na vertical, pronto, está centralizado, beleza? Vou colocar agora uma sombrinha. Tem gente que não gosta, eu acho muito bonito assim também, mais clean, sem sombra. Mas eu vou colocar uma sombrinha até para a gente entender. Venho aqui ó, nessa Shadow e clico aqui, Shadow. Primeiro eu tenho que selecionar a frase que eu quero colocar sombra. Aí eu venho aqui embaixo e clico em Shadow. Apareceu aqui uma Shadow meio grosseira e eu vou reconfigurar ela. Eu gosto de deixar a sombra para baixo. Então eu vou colocar aqui menos 180 graus. Na verdade eu escrevi 180, mas ele já coloca aqui menos 180, não tem problema. A distância eu deixo o mínimo, ou zero ou o mínimo, vou colocar o zero por enquanto. Parece que está totalmente atrás, que não dá nem para ver. Agora eu vou aumentar o tamanho da sombra um pouquinho, vou colocar aqui ó, 50 e vou medindo ali, né? Esse spread, que é o gradiente, o desfoque da sombra, eu vou colocar um valor de 100, certo? Beleza, cliquei fora para ver, acho que está muito grosseiro ainda, vou diminuir o tamanho dela. Aqui embaixo na sombra, está com 50, vou botar 20. Vê que ela ficou bem delicada agora, certo? Vou clicar aqui de novo. Ó, só para a gente ter ideia, se eu aumentar a distância, ela fica mais aparente, né? Se eu quiser dar uma noção que ela está no alto, mais distante de alguma coisa, eu posso aumentar essa distância. Não é o caso. Então eu vou deixar mesmo com 0, beleza? Ainda acho que está muito forte, vou diminuir a opacidade dela, que está com 50%, vou colocar 30%. É uma sombra bem suave. Se eu tirar, eu percebo a diferença. Ó, com e sem, certo? E agora eu vou fazer a tabela. A minha tabela tem duas colunas. Essa coluna dos quilates e essa coluna da pureza. Eu vou colar uma coluna de cada vez, quilates, vou vir aqui, ferramenta texto, cliquei, Ctrl V, beleza. Veja que pegou a mesma configuração que eu já tinha colocado ali. Vou voltar aqui agora, pegar pureza, Ctrl C, cliquei aqui fora para sair daquela seleção ali, agora cliquei T, vou clicar em qualquer lugar, Ctrl V novamente, beleza? Eu pensei em fazer as linhas da tabela branca com os nomes pretos, para chamar mais atenção e diferenciar disso aqui, certo? Então vou clicar nesse, apertar no teclado Shift para clicar esse também. E agora eu vou vir aqui embaixo, vou tirar a sombra, a Shadow que eu tinha colocado, vou subir um pouquinho e aqui em Fill, que é o preenchimento, eu vou alterar para preto. Beleza. Muito bem.
Acho que está muito apertadinho. Vou agora aumentar essa distância aqui entre as linhas. Então vou vir aqui nas propriedades, aqui em Leading, vou aumentar aqui com o mouse. Ó. Segurei e arrastei em cima do número, ó. Segurei e arrastei em cima do número. Vou colocar uma boa distância, mais ou menos assim, certo? Beleza. Agora eu estou vendo que elas estão descentralizadas uma pela outra, certo? Com as duas selecionadas, eu vou vir aqui e centralizar, alinhar uma pela outra. Cliquei, alinhou. Agora elas estão com a mesma fonte, com o mesmo tamanho, uma alinhada pela outra, certo? Eu quero que essa coluna fique centralizada e essa também. Então vou vir aqui em centralizar e agora eu centralizei as palavras. É outro tipo de alinhamento, certo? Agora eu vou vir aqui nesse outro tipo de alinhamento, que é um alinhamento para centralizar na página e vou clicar aqui. Aqui é um alinhamento pela horizontal e aqui pela vertical. Atenção para o seguinte, se eu clicasse em um só para alinhar aqui pela vertical, esse ia ficar no centro da página, certo? Mas como a minha seleção não era um só, e sim os dois, ele centralizou os dois pela página, beleza? Bom, esse centro eu acho que está muito para cima por causa do título, então eu vou descer um pouquinho. Para fazer esse movimento é parecido com a timeline. Com uma flechinha para baixo, eu desço bem devagarinho e apertando o Shift com a flechinha para baixo, eu desço mais, beleza? Muito bem, agora eu vou fazer as linhas. Vou clicar fora para sair dessa seleção, tá bom? Agora eu vou pegar aqui na ferramenta de desenho a linha, vou clicar, e agora com o Shift apertado, eu vou clicar e arrastar para fazer uma linha reta. E vou fazer aqui por cima do quilates para ter certeza que ela vai ficar do tamanho certinho da tabela. Ó, segurei o Shift, cliquei e arrastei até aqui em pureza. Ó, ficou no tamanho certinho, beleza? Beleza. Vou clicar na Selection Tool para sair dela e enxergar melhor. Porque quando ela está clicada, a seleção atrapalha a gente ver a linha, tanto a linha quanto o texto, quanto outros desenhos. Então eu clico fora para enxergar melhor, beleza? Bom, eu quero que essa linha forme a tabela só com linhas horizontais, então a primeira linha vai ser essa aqui em cima, beleza? Como eu falei, eu quero que essa linha fique branca, então eu vou vir aqui em Fill, que está preto, e vou colocar a cor branca, beleza? Tá aí a linha branca. Agora eu preciso que tenha linhas iguais a essas em todos os espaços aqui, certo? Então eu vou clicar com a Selection Tool, dar Ctrl C e Ctrl V. Eu colei a mesma linha por cima da mesma linha. E agora eu vou descer, vou ver que ela está ali. Certo? Beleza. Vou fazer o seguinte agora, vou apertar Shift no teclado e clicar na linha de cima. Agora eu tenho duas linhas selecionadas. Vou dar Ctrl C e Ctrl V de novo. Pronto, já copiei e já colei as duas linhas ali em cima. Shift, flechinha para baixo. Agora eu vou descer e formar mais duas linhas aqui. Beleza? Ó, centralizando no olho mesmo, tá bom? Cliquei fora, tá desse jeito. Faltam mais duas linhas, certo? Vou fazer a mesma coisa. Cliquei nessa linha, apertei o Shift, cliquei na outra. Ctrl C, Ctrl V. As linhas já estão coladas ali. Vou descer, pronto, mais duas linhas aqui embaixo. Vamos ver se terminou a tabela? Tá ok assim? Aparentemente tá ok, beleza? Eu poderia agora diminuir um pouquinho mais o espaçamento entre as letras, apertar um pouquinho mais a linha, eu acho que ficaria até melhor, mas para ser mais rápido eu vou deixar desse jeito e se vocês quiserem, depois é uma questão de fazer o ajuste fino. O ajuste fino é, eu clico aqui por exemplo, venho aqui, ó, o leading está com 71. Ah, poderia ficar com 65. Aí eu diminuo esse, aí eu vou ter que diminuir esse também, vou ter que reposicionar as linhas. Esse é um trabalho que a gente pode ter para fazer o ajuste fino, para fazer uma composição melhor, que te agrada mais, beleza? Mas eu, por enquanto, vou deixar desse jeito aqui mesmo, para a gente ganhar mais tempo. A única coisa que eu vou fazer aqui é selecionar tudo, diminuir um pouquinho só aqui, ó, tudo junto com o Shift apertado para ficar proporcional, beleza? Agora eu vou vir aqui no alinhamento horizontal, alinhei. E nesse título aqui, eu vou deixar ele um pouquinho menor, tá com 70, vou botar 63, certo?
e vou alinhar novamente, descer um pouquinho. Pronto, está pronta a minha tabela. E agora é o seguinte, quando a gente já conhece o efeito que a gente vai usar, que é o mesmo efeito de crop que a gente usou no efeito passado, eu já sei que eu não posso deixar tudo isso em um title só. Até poderia, mas vai me dar muito mais trabalho. Então eu preciso de dividir isso em titles diferentes para sobrepor um ao outro, entendeu? Então assim, esse primeiro title eu usei para fazer toda a tabela de um jeito só, porque depois eu não posso mais alterar, certo? Só que eu vou precisar aqui de 3 titles. Eu vou precisar de um que tenha o título com as linhas, um segundo que tenha a coluna dos quilates e um terceiro que tenha a coluna da pureza, beleza? E é isso que eu vou fazer. Então, esse primeiro title agora eu vou clicar nessa coluna, apertar Shift, clicar nessa coluna e dar um Ctrl X. Ctrl X significa para copiar e apagar ao mesmo tempo. É o chamado recortar, certo? Ctrl X. Então, esse primeiro title vai ficar assim. Vou fechar. Vou pegar aqui o nosso title, Ouro Tab, aqui na janela Project, e vou arrastar aqui para a timeline. Em qualquer lugar, por enquanto, aqui para cima do nosso fundo dourado que a gente já fez, que é esse title 2 aqui, beleza? Aqui está. E agora vou abrir um novo title. Vou colocar o nome desse de quilates, para a gente saber que é aquela primeira coluna. Essa identificação vai ser importante para a gente editar mais fácil ali. Quilates. E agora eu vou dar Ctrl V. Apareceu aqui as 2 colunas que eu tinha recortado do title anterior, beleza? Então aqui eu estou criando um novo title, por enquanto está com essas 2 colunas, mas agora eu estou clicando em pureza e vou dar um Ctrl X novamente e esse title vai ficar só com essa coluna quilates. E vou fechar e arrastar esse title que foi criado aqui, quilates, para cima dos 2 vídeos, certo? Agora eu tenho aqui embaixo o title 2, que é o nosso fundo dourado, o Ouro Tab, que é a nossa tabela só com as linhas e o título, e o quilates, que é essa primeira coluna aí, beleza? Agora eu vou criar um novo title, Ctrl T novamente, vou colocar o nome dele de Purif, para lembrar que é a purificação, e vou dar um Ctrl V. Apareceu aqui a segunda coluna, que é da pureza. Beleza? Esse title, então, está só com essa coluna pureza. Vou fechar, pegar aqui Purif, que foi criado, e arrastar para cá. Beleza? Então, olha aqui. Eu estou com a minha tabela montada, porém, a tabela está dividida em 4 partes. Olha aqui, ó. Vou tirando o olhinho aqui para a gente ver. Esse primeiro track de vídeo aqui é a pureza. Se eu tirar, a gente percebe ali. Depois, quilates. Depois, a tabela. E depois, o fundo dourado. Beleza? Vou aparecer tudo. E agora, eu vou animando com a minha voz. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Beleza? Então, primeiro, eu vou subir isso aqui tudo. Porque aqui nessa track de vídeo 1 já tem a barra de ouro. Vou apertar Alt no teclado, flechinha para cima, subir tudo. Beleza? Vou aumentar um pouco a nossa timeline com o mais do teclado. Aumentei, tá bom? Vou dar Ctrl mais para aumentar a largura do vídeo. Aumentei, certo? Vou puxar um pouquinho para cima aqui para enxergar melhor. Tá ok. Para fazer essas partes aparecendo uma de cada vez, a gente vai usar o mesmo efeito que a gente usou no outro exercício, que é o crop. Então eu vou vir aqui em Effects, clicar aqui, Crop. E vou arrastar o crop para os 3 vídeos, para os 3 titles aqui, ó. Os 3 estão com efeito crop. E sempre que eu cortar, vai continuar na outra parte o efeito crop. Beleza? Então agora, vamos aqui acompanhar a minha voz para fazer essa edição. Vou primeiro marcar e arrastar tudo para cá, e aí a gente vai tirando o que for necessário. Vamos ouvir a locução. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. Beleza. Essa primeira parte eu ainda não estou falando nenhum dado sobre os quilates e a pureza. Então, todos esses primeiros 3 titles aqui não aparecem agora, certo? A única coisa que pode aparecer agora, vou chegar mais para frente, é a barra de ouro e o título. O título eu vou trazer para cá,
que ele sim pode aparecer. Então, como eu vou começar? Eu vou começar mostrando só o título e não a tabela, certo? Então, para mostrar só o título, eu vou clicar aqui no Title, Ouro Tab, vou vir aqui em Effect Controls, clicar, vou diminuir aqui esse Motion, diminuir aqui a opacidade, clicar na palavra Crop, apareceu aqui as bordas para cropar a imagem, vou arrastar a parte de baixo para cima, cropou e eu vou ficar só com aquela palavra ali. Agora eu vou dar um fade de entrada nas 3 primeiras tracks de vídeo, para ele entrar mais suave. Então vou dar ali Ctrl D, pronto, deu fade em todos eles. Veja agora a relação entre os... Beleza, só que eu quero que a barra de ouro e a frase de cima entrem um pouquinho depois do que a tela dourada, certo? Então vou chegar a barra de ouro 20 frames para frente, certo? E vou chegar a tabela também junto com a barra de ouro 20 frames para frente. Vamos ver se vai ficar bom. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. Beleza, ficou bom. Aqui nesse momento, agora a barra de ouro vai sair para começar a aparecer a tabela, certo? Então vou vir aqui nesse title aqui de baixo, barra de ouro, diminuir e dar um Ctrl D para ele sair macio. Vai ficar assim. De ouro e sua pureza. Assim que ele saiu, vai começar a entrar a tabela. Pureza. Um ouro de 24 quilates. Beleza. A primeira coisa que precisa aparecer aqui agora são as linhas. Veja só, vai aparecer aqui a primeira linha da tabela e a segunda, para aparecer quilates e pureza, certo? Na sequência vai entrar só 24 com a linha de baixo e assim a gente vai seguindo. Então, primeiro eu quero entrar com as 2 linhas. As linhas eu sei que estão aqui, nesse title aqui, Ouro Tab. Então eu vou vir aqui agora, selecionei o title para cortar só ele e vou dar um Ctrl K. Cortei só ele. Agora, nesse segundo title, eu vou selecionar ele para ativar aqui o Effect Controls, vou vir aqui em Crop e vou tirar um pouco o Crop até aparecer as 2 primeiras linhas, que é o que eu quero que apareça. Então vai ficar... Sua pureza. Um ouro de... Certo? Aqui agora eu vou dar uma fusão para ficar macio. Ctrl D e fica assim. E sua pureza. Um ouro de 20... Observe aqui um detalhe. Antes de sumir o ouro, já começou a aparecer as linhas. Tem gente que não se importa com isso. Eu prefiro que o ouro saia totalmente para começar a aparecer as linhas. Vou ampliar aqui um pouco a timeline, veja. A saída do ouro termina aqui. E para que aconteça do jeito que eu estou falando, então a fusão tem que começar aqui. Então eu vou pegar, lembra da ferramenta N? Eu vou clicar a ferramenta N e arrastar esse corte um pouquinho para cá, ó. Ó, ali embaixo está marcando o tempo que eu estou arrastando. 10 frames é o tempo. Então agora vai sair a barra de ouro e entrar a tabela, uma de cada vez. Pureza. Um ouro de 20... Certo? É um detalhe, pureza. Um ouro mas de 20... fica mais elegante na minha opinião. Então agora, o que eu estou falando aqui? Ó? Um ouro de 24 quilates. O ouro de 24 quilates. Então o que eu quero que apareça aqui? Eu que vou definindo, né? Ou você que vai definindo o que você quer que apareça. E aí você vai fazendo os crops dessa forma. Eu sei que agora no início pode parecer um pouco confuso, mas depois que você entender a lógica, você vai ver que é tranquilo. Eu falo o ouro de 24 quilates. Então eu quero que apareça quilates e 24. E na sequência eu vou falar, tem 99,9% de pureza. Então logo em seguida vai aparecer pureza 99,9%. Então primeira coisa, já vou fazer uma correção. Na verdade agora eu já preciso de aparecer com as 3 linhas e já vai aparecer a palavra quilates e 24, certo? Então vou corrigir primeiro esse title aqui que eu deixei com 2 linhas, ó. Vou voltar aqui no crop e descer mais um pouquinho para aparecer a próxima linha, certo? O quilates vai aparecer agora, ele vai aparecer aqui junto, né? Quando ele falar o ouro de 24 quilates, aqui, ó. Um ouro de 24 quilates. Porém, eu já tenho um crop adicionado aqui, vou clicar aqui no crop e eu quero que apareça só isso, certo? Só isso aqui. Vou colocar aqui também um fade. Esse fade vai ficar um pouquinho mais lento porque é um fade e não uma fusão. Pureza. Um ouro de 24 quilates.
ficou até bom. Entrou esse um pouquinho antes do 24 quilates. Um ouro de 24 quilates tem 99,9% de pureza. Certo? Olha a onda do áudio aqui embaixo. Tem 99,9% de pureza. 4 quilates, A partir daqui, tem 99,9% de pureza. então a partir desse ponto aqui, eu vou entrar aqui com a pureza. Já vou colocar logo um Ctrl D aqui para dar um fade. Vou clicar, vou pegar o crop e vou cortar até ali no 99,9%. Beleza? Então, por enquanto, está assim. Um ouro de 24 quilates tem 99,9% de pureza. E agora, como eu já sei que terminou essa parte, olhando aqui pelo áudio, e vai começar outra, eu já posso pegar aqui e cortar esses três aqui, ó. Vou selecionar esses três e dar um Ctrl K. Ctrl K. Já sei que vai ter um corte aqui. Então, vamos ouvir. De 22 quilates tem 91,6% de pureza. Certo? Primeira parte, de 22 quilates. De 22 quilates, Beleza. 22 quilates, eu preciso que apareça mais uma linha para aparecer o número 22. Certo? Vou clicar aqui em Ouro Tab, vou pegar aqui a palavra crop, vou descer mais uma linha para aparecer aqui. Certo? Agora eu clico aqui em quilates, vou em crop, desço mais um pouquinho para aparecer o 22. Certo? Então vamos ver. de 22 quilates tem É agora, nesse momento, que vai aparecer esse outro ponto aqui. Então, na verdade, essa pureza aqui, esse title da pureza, eu não precisaria de cortar aqui. Vou trazer esse corte para cá, porque até aqui ele continua normal, certo? Agora aqui sim, ó, tem 91,6%. eu vou clicar nele, vou vir aqui no crop e vou descer. Beleza? Então, ó, Pureza. De 22 quilates tem 91,6% de pureza. parou aqui um pouquinho. Vou diminuir aqui com menos do teclado para enxergar melhor. Vou aumentar todos os titles aqui porque eu sei que eu vou precisar dele até o final do áudio. Certo? Tem 91,6% de pureza. 19 quilates, 80% de Então agora é a parte do 19 quilates. Então já sei que esses dois vão cortar primeiro, esses dois, que é as linhas da tabela mais o quilates. Então aqui, na tabela, eu vou clicar e aumentar para aparecer mais uma linha. E no quilates, eu vou clicar e aumentar para aparecer a próxima linha. Tá vendo que eu não estou colocando os fades aqui, mas eu posso colocar depois, não tem problema. Eu posso fazer todos os cortes e depois vir fazendo os fades em tudo, fazendo as fusões em tudo. Vamos dar um play aqui. pureza. 19 quilates, Agora vai falar. 80% de pureza. Beleza, então aqui ó, 80% fica aqui. 80% de pureza. 80 Aqui, certo? Vou clicar aqui na pureza, Ctrl K, cortei. Vou vir aqui selecionar esse title. Nunca pode esquecer de selecionar o title certo, tá, gente? Senão você acaba tirando a configuração de alguma coisa que já está certa. Selecionei aqui, cliquei no crop, vou descer para aparecer o 80%. Vamos ouvir. 80% de pureza. Aqui eu já sei que tem mais um corte. Já vou marcar esses dois e dar um Ctrl K. E um ouro de 18 quilates. Um ouro de 18 quilates. Então vou aumentar mais esse crop. Nesse caso agora, eu não preciso nem de aumentar, porque agora é como se não tivesse crop nenhum. Como eu sei que esse é o último, eu posso simplesmente vir aqui, ó, deletar o crop. Ficou a tabela inteira. Aqui é a mesma coisa. No quilates, agora eu preciso da tabela inteira. Então é a mesma coisa que eu deletar o crop. Certo? Vamos ouvir? E um ouro de 18 quilates tem 70% de pureza. Então esse agora eu vou cortar aqui. E também no último title eu vou retirar esse crop aqui. Beleza? 75%. Agora eu vou vir aqui com a flechinha do teclado para baixo. Eu vou navegar entre os cortes e dar todas as fusões que eu preciso. Flechinha para baixo, Ctrl D, flechinha para baixo. Dei todas as fusões, inclusive o fade final aqui. Vou tirar o fade do áudio. E eu acho que esse fade final não vai ficar bom. Vamos assistir tudo e ver se a gente pode melhorar isso. Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza.
Um ouro de 24 quilates tem 99,9% de pureza, de 22 quilates tem 91,6% de pureza, 19 quilates, 80% de pureza e um ouro de 18 quilates tem 75% de pureza. Certo? Perceba que o fade, nesse caso, ele não é o ideal, porque a gente tem camadas diferentes, então ele fica um fade meio estranho. Nesse caso, o que eu prefiro fazer? Eu deixo tudo sem fade, certo? Aumento um pouquinho tudo. Ó, terminou de falar aqui, eu vou crescer tudo mais um pouquinho com a Selection Tool. E agora eu vou pegar aqui na janela Project um Black Video, que a gente já tem aqui. Ó, Black Video. Vou trazer aqui para cima de tudo. Vou clicar no Black Video, digitar no teclado Ctrl R. Como eu falei, quando a imagem é um desenho, quando é uma imagem parada, a gente não muda a aceleração. A aceleração a gente só muda para vídeo. Aqui a gente só muda o tempo. Então eu vou colocar a duração com mais ou menos 2 segundos. Por quê? Eu quero um fade final ali de 1 segundo ou 40 frames mais ou menos, certo? 1 segundo é 30 frames. Então vamos supor que eu queira um fade mais lento de 40 frames. Vou colocar aqui 2 segundos, digitei 200 para ter os 40 frames, mais um pouquinho de preto no final para encerrar o vídeo. Ok? Ficou aqui com 2 segundos, beleza? Vou vir para cá, colei ele aqui no final e agora eu vou trazer ele aqui para dentro por 40 frames. Então eu vou escrever no teclado menos 40 e ele entrou ali 40 frames, certo? Agora eu vou vir aqui no início, vou colocar a minha agulha aqui no início, com a flechinha do mouse para cima, vou dar Ctrl D, apareceu ali uma fusão para o preto, certo? Essa fusão está com 20 frames, porque foi o que eu selecionei. Vou clicar 2 vezes nessa fusão, nesse fade, né? Vou escrever 40, e agora eu tenho um fade de 40 frames, e vai encerrar assim. % de pureza. Certo? Se achar que ficou muito lento, posso diminuir sem problema. Vamos colocar aqui 20 de novo, vamos ver como fica. Pureza. Tá bom também, deixa assim. Bom, é isso. É um exemplo bem simples, eu peguei uma tabela sobre ouro, foi o que passou pela minha cabeça, peguei na internet esses dados aí, só para compor, para você entender já como que você pode fazer para apresentar uma tabela. E como eu já falei, isso aqui a gente vai evoluir para entender que a gente pode fazer isso com gráficos, com desenhos, com produtos, com o que você quiser, o que a sua imaginação quiser. E também que a gente pode fazer essas composições de uma forma muito mais livre e com muito mais recursos no Photoshop. Calma, não tenha bloqueio sobre o Photoshop. Photoshop é um programa maravilhoso, muito amplo, serve para várias coisas e nós vamos aprender uma pequena parte que é o que nos interessa, que é para fazer esses desenhos, como essa tabela, ou como preparar alguns desenhos que a gente pega na internet para a gente poder usar aqui, beleza? É isso aí, valeu, um abraço, tchau! Veja agora a relação entre os quilates de ouro e sua pureza. Um ouro de 24 quilates tem 99,9% de pureza, de 22 quilates tem 91,6% de pureza, 19 quilates, 80% de pureza e um ouro de 18 quilates tem 75% de pureza.